Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Primeiro andar. Área em uma noite sem estrelas. Capítulo 7. Embora ela já tenha dito isso, Asuna pensou que dentre todas as coisas existentes neste mundo, a única que poderia ser chamada de real era a ação dormir. Todo o resto era só uma imitação virtual. Andar, correr, falar, comer e lutar. Não seria bem uma mentira dizer que todas essas ações não eram nada além de códigos de dados calculados pelo servidor que hospedava Sword Art Online. Já que, não importava em o que um avatar faça neste mundo virtual, o corpo no mundo real que seguia deitado em algum lugar não iria mover um único dedo. A única exceção dessa imitação era quando o avatar dormia em uma cama, que automaticamente o seu cérebro real também iria descansar. É por isso que ela queria pelo menos dormir profundamente em algum lugar igual quando estava nas pousadas da cidade. No entanto, isso era bem difícil de acontecer. Ela foi pega pelo calor da batalha quando lutou em áreas abertas e dungeons, é por conta disso que ela não tinha tempo para olhar para trás e refletir, mas quando voltou para a cidade e deitou na cama de seu quarto, ela inevitavelmente repetiu suas ações de um mês atrás que estavam em sua mente. Porque, naquele dia, ela fez algo tão incomum? Porque ela simplesmente não ficou satisfeita em apenas tocar o Nerve Gear. Porque ela colocou esse capacete mortal na cabeça e disse a pequena sentença Link Start. Isso era o que ela estava pensando. Caindo em um sono superficial, enquanto vários arrependimentos fluíam pela mente, Asuna começa a ver pesadelos. Seus colegas de classe, ridicularizando-a por ter falhado miseravelmente no momento mais importante do seu terceiro ano do ensino médio, tudo só por conta de um mero jogo. Seus familiares, se lamentando por Asuna ter desistido da corrida de sua vida que iria continuar durante muitos anos pela frente. E seus pais, olhando para o corpo de sua filha em coma em algum hospital, colando seus olhares para Asuna com expressões que ela não conseguia ver, com seu corpo trêmulo, ela rapidamente sai pulando de cima da cama e olha a hora exibida no canto inferior esquerdo do seu campo de visão, indicando que, mesmo depois de várias horas desde que ela dormiu, a real quantidade de tempo que ela havia adormecido era menos de 3 horas. Após isso, não importava quantas vezes ela fechasse seus olhos, ela simplesmente não conseguia voltar a dormir. Então, mais uma vez, se ela tivesse dormido adequadamente em todas as noites, ela poderia não ter sido capaz de se dirigir a uma batalha aterradora por 3 ou 4 dias contínuos na dungeon. É por isso que Asuna sempre quis pelo menos gastar o dinheiro em que ela adquiria em uma cama e um quarto da mais alta classe. Os quartos das pousadas deste mundo eram todos pequenos e sombrios, com camas desconfortáveis feitas de materiais desconhecidos que reproduziam ruídos incomuns. Se elas fossem feitas com espuma de poliuretano italiano da mais alta resistência e elasticidade, ou com um algodão um pouco mais normal, Asuna talvez conseguiria transformar suas 3 horas em 4 horas de sono em todas as suas noites. E falando de coisas que Asuna queria, ela também desejava que tivesse um banheiro ou no mínimo um chuveiro adjunto aos quartos. Mesmo que tomar banho aqui neste mundo seja nada mais do que uma experiência virtual e que seu corpo do mundo real provavelmente seria regularmente lavado pelos funcionários do hospital, ainda assim era uma questão de conforto próprio. Ela já estava preparada para morrer sozinha nas profundezas daquele labirinto, mas antes disso, ela queria apenas uma vez, mesmo que seja neste mundo virtual, mergulhar suas mãos e seus pés um pouco em uma água quente que ela tanto gostava. E esse desejo ardente dela havia sido diretamente tocado pelas palavras do espadachim de cabelos negros. "O que você disse?" Asuna perguntou como uma voz rouca enquanto inconscientemente agarrava o colarinho do espadachim. Se ela não estivesse tendo uma alucinação auditiva por conta de seu cérebro, o espadachim realmente tinha acabado de dizer que, todo o leite que você conseguir beber. Depois disso, só sobre ter uma cama com uma bela paisagem. Depois disso, ter um banheiro. Com certeza parecia que ela não tinha ouvido errado.
Depois de soltar o colarinho, Asuna continuou como se estivesse ficando impaciente. Você disse que o seu quarto custa 80 col para ficar por uma noite. Sim, eu disse isso. Ainda tem muitos disponíveis desses quartos nesses alojamentos. Onde é que fica? Eu quero alugar um também, então por favor, me mostre o caminho até lá. Naquele momento, o espadachim finalmente parecia compreender a situação. Depois de tossir uma vez, ele colocou um rosto estranhamente sério e falou: Ah, bem, eu disse que aluguei um lugar no segundo andar de uma fazenda, certo? Você disse isso, eu quis dizer que eu aluguei todo o segundo andar. Portanto, não há quartos vagos. Além disso, não há quartos para alugar no primeiro andar. O quê? Nesse momento, ela se sentiu fraca dos joelhos e mal estava se aguentando a ficar de pé. Então, o quarto é todo. Apesar de ela dizer só isso, ele parecia estar ciente do que ela queria perguntar. Com seus olhos negros completamente distraídos, e como uma expressão de lamentável, ele disse: sobre isso, na verdade, eu já estou muito satisfeito depois de ficar lá por cerca de uma semana inteira, e eu poderia muito bem dar para você, mas, a verdade é que eu já paguei antecipadamente o número de dias máximo no sistema de quarto alugado, valendo 10 dias de aluguel. E, não há nenhuma maneira de cancelar isso. O quê? Seu corpo cambaleou novamente, mas desta vez, Asuna de alguma forma tentou resistir. Mesmo agora, ela estava sendo atingida por um enorme conflito interno. O espadachim apenas tinha dito a ela que havia quartos para ficar além dos quartos de pousadas, e alguns desses eram muito mais agradáveis. Nesse caso, se ela procurar com toda a sua vontade, ainda poderia haver quartos disponíveis com banheiros na vila de Toubana. Mas, dezenas de jogadores com o objetivo de chegar ao próximo andar já haviam se reunido dentro desta vila. Então, naturalmente todos os quartos bons já teriam sido pegos, e foi precisamente por isso que este espadachim de cabelos negros pagou o aluguel com um número máximo de dias. E se ela quiser voltar para uma das vilas anteriores? Mesmo dessa forma, após o pôr do sol, haveria monstros fortes que não deveriam ser subestimados circulando pelos campos nos arredores, e amanhã de manhã, ela teria que se encontrar com o grupo de raid às 10 da manhã na Praça do Chafariz. Embora originalmente tivesse pouco interesse neste grupo de raid para lutar contra o chefe do andar, ela simplesmente não estava na sua natureza de desrespeitar o seu dever de se atrasar ou se ausentar sem aviso prévio, por uma razão tão insignificante ou pior que isso. E foi assim então, que só restou apenas uma opção. Durante alguns segundos, Asuna estava em conflito em corpo e alma. Se este fosse um mundo real, ela não faria tal ação mesmo se o céu e a terra virassem de cabeça para baixo. Porém, este era apenas um mundo virtual onde tudo era feito de dados digitais, e o seu próprio avatar também não era diferente. Além disso, a pessoa na frente de seus olhos não poderia ser mais considerada estranha. Eles tinham comido pão coberto de creme juntos, foram empurrados para o mesmo grupo de batalha contra o chefe, e é certo que este homem havia lhe dito que explicaria algo ou alguma outra coisa em algum momento. Se ela usou esta oportunidade para receber essa explicação, isso de alguma forma deve servir como uma bela desculpa, não é? Provavelmente, virando-se para o espadachim cujo olhar vagava sem rumo, como usualmente esperado, Asuna de repente baixou a cabeça e falou com um tom de voz com volume que poderia de alguma forma só ser ouvido por ele. Me empresta o seu banheiro. A fazenda que o espadachim de cabelos negros havia alugado ficava situada perto de um pequeno pasto na parte leste de Toubana. Essa fazenda era muito maior do que ela estava esperando. Se o celeiro e a edificação principal fossem incluídos juntos, o lugar seria tão grande quanto a casa de Asuna no mundo real. Um belo riacho fluía através do terreno da fazenda, e a pequena roda d'água ali instalada fazia sons pacíficos à medida em que a água passava por ela. Na edificação principal de 2 andares, vivia uma família de agricultores NPCs do primeiro andar, e a alegre esposa da casa direcionou um grande sorriso para Asuna quando eles chegaram no portão. Havia uma velha que estava dormindo em uma cadeira de balanço perto da lareira, que tinha uma marcação dourada.
uma indicação de quest, flutuando acima de sua cabeça. Asuna achava preocupante, porém ela ignorou isso por hora. Asuna seguiu o espadachim até a enorme escadaria para o segundo andar, onde havia apenas uma porta no final de um curto corredor. Quando o espadachim tocou na maçaneta da porta, houve um som de fechadura se abrindo automaticamente. Se tivesse sido a Asuna a tocar na maçaneta, a porta definitivamente não se abriria. Era completamente impossível abrir fechaduras de quartos alugados mesmo o jogador tendo asquio de furto. Bem, por favor, entre. O espadachim abriu a porta e fez um estranho gesto de boas-vindas. Obrigada. Expressando sua gratidão em voz baixa, Asuna então entrou na sala, e naquele momento, ela gritou sem querer. O que é isso? É tão grande, e tem apenas uma diferença de 30 qual entre isso e o meu quarto. Não é muito barato. Ser capaz de encontrar um quarto como esse rapidamente, é necessário ter Outside System Skill. Bem, isso no meu caso. No momento em que o espadachim interrompeu suas palavras de maneira não natural, Asuna virou seu olhar em direção a ele, e então o espadachim tremeu a cabeça ligeiramente. Logo depois, Asuna olhou ao redor do interior do quarto novamente e soltou um grande suspiro. A sala em que os dois estavam naquele momento era de pelo menos 30 metros quadrados. Se a porta que podia ser vista na parede do leste fosse o quarto, então provavelmente era do mesmo tamanho também. E na parede do oeste, havia uma porta com uma placa banheiro pendurada nela. Essas letras do alfabeto, escritas em um estranho tipo de letra, parecia liberar um poder atraente e mágico em direção a Asuna. O espadachim rapidamente desequipou sua espada de uma mão de suas costas e também o equipamento defensivo nas suas mãos e pés, e confortavelmente afundou seu corpo no sofá de aparência suave no meio do conjunto de móveis simples, mas ainda com um excelente ambiente. Depois de dar uma longa esticada em seu corpo, o espadachim olhou para Asuna, que estava perdida em pensamentos por um momento, mas então ele logo engoliu em seco e falou. Bem, você provavelmente pode dizer apenas olhando, mas o banheiro é para lá, então, se sinta-se livre para usá-lo. Ok. Asuna não conseguia acreditar que visitou o quarto de outra pessoa e se apressaria tanto para entrar no banheiro, mas era tarde demais para mostrar restrição agora. Enquanto ela murmurava bem, então, e se dirigia para a porta, a voz do espadachim ressoou atrás dela. Sim, vou te dizer para você ficar ciente, mesmo que isso seja chamado de banheiro, ainda não é o mesmo que no mundo real. O Night Gear parece não conseguir recriar uma sensação líquida tão bem, então, não suba muito suas expectativas. Desde que tenha muita água quente, não precisarei de mais nada. Respondendo com muita sinceridade, Asuna abriu a porta do banheiro. Ela entrou e imediatamente puxou a maçaneta com firmeza. Além da água quente, outra característica do banheiro era que ele podia ser trancado. Ela olhou para a porta que estava apenas fechada e pensou em considerar essa precaução, mas lamentavelmente, era improvável que ela conseguisse fazer isso. Ela não conseguia encontrar nenhum tipo de ferrolho ou botão perto da maçaneta da porta, e mesmo depois de tocar com as pontas dos dedos para ter certeza, parecia que o menu de operações não podia ser aberto por Asuna, que não era a inquilina deste quarto. No entanto, a presença ou ausência de uma trava já era um pouco inútil nessa situação, afinal, ela invadiu um quarto pertencente a um homem que havia acabado de conhecer ontem e estava pegando seu banheiro emprestado. Ela não conseguia nem chutar a idade e nem o caráter do espadachim de cabelos negros. Pensando nisso, ela nem sabia o nome dele também, mas pelo menos ele não deveria ser do tipo que invade o banheiro de repente, provavelmente. Bem, mesmo que, por algum motivo ele entrasse, ele não iria conseguir fazer nada aqui dentro dos limites da cidade, onde o Código de Prevenção contra Crimes ou algo do tipo era ativado, mas, interrompendo seu pensamento, Asuna finalmente afastou seu olhar da porta e virou para o sul. E então, involuntariamente, ela falou com voz baixa. Incrível! Este cômodo também era bastante espaçoso. A metade norte era um provador, com um tapete grosso no chão e prateleiras de madeira maciça embutidas na parede.
e o piso da metade sul tinha azulejos de pedra polida, enquanto a maior parte daquela seção era ocupada por uma banheira branca com um formato de navio. No alto da parede de tijolos a oeste, havia uma torneira de água quente na forma de rosto de um monstro, e de sua boca saíam grandes quantidades de líquido claro. Ela encheu a banheira até a borda, enquanto levantava um puro vapor branco, até que a água começou a transbordar para correr até um ralo em um canto do piso de azulejos. Baseando-se no senso comum, não deveriam existir instalações de abastecimento de água quente tão grandes em uma casa medieval europeia, a qual esta edificação era modelada. No entanto, Asuna não teve coragem para reclamar dos erros de pesquisas históricas deste mundo virtual. Ela abriu a janela do menu principal com um movimento de mão sem objetivo e apertou o botão para desequipar todas as suas armas e armaduras na figura e equipment que era exibido na metade direita da janela. Sua capa com capuz com a qual sempre havia se coberto até agora, a armadura de cobre cobrindo seu peito, ambas as luvas e botas longas, e sua longa e fina espada pendurada na cintura. Tudo isso desapareceu. Logo em seguida, seus longos e lisos cabelos castanhos fluíram escorregando por suas costas. As únicas roupas que restavam eram uma túnica de lã com mangas de 3/4 e uma calça de couro longa apertada. O botão que ela havia acabado de pressionar mudou para desequipar todas as roupas, assim então ela o pressionou novamente. A túnica e a calça desapareceram, deixando apenas duas peças simples de roupa íntima de algodão. Asuna olhou para a porta uma vez mais e depois apertou o botão que havia mudado novamente para desequipar todas as roupas íntimas. Com apenas essas 3 operações, seu avatar ficou completamente despido, e assim, ela teve uma sensação de frio virtual através de sua pele. No castelo de nome estranho, conhecido como Aincrad, as 4 estações foram tentativamente sincronizadas com a realidade, e como o mundo real estava atualmente no início de dezembro, a temperatura do cômodo estava bastante baixa. Ela apressadamente atravessou o banheiro de um ponto para outro, e no instante em que subiu na beira da banheira de aparência cerâmica e submergiu a perna esquerda na água quente, os complicados sinais sensoriais gerados a partir dela a atingiram diretamente no topo de sua cabeça. Suportando a necessidade de mergulhar todo o seu corpo na água, ela primeiramente colocou a cabeça sob o chuveiro de água da boca da torneira. À medida que a sensação de calor envolvia a superfície de todo o corpo, a diferença de temperatura do ar em sua volta desaparecia. Splash! Ela afundou suas costas na água quente. Uau! Asuna não pôde deixar de soltar um outro gemido baixo. De fato, como disse o espadachim de cabelos negros, a sensação de tomar banho no mundo real não podia ser reproduzida. A sensação de água quente sobre a pele, a pressão da água contra o corpo e a luz refletida na superfície trêmula da água, todos eles tinham uma sutil sensação de incongruência. Mas a sensação de tomar banho, que era pré-estabelecida até uma certa medida como por exemplo comer, parecia ter sido enviada ao seu cérebro. Porém quando ela fechava os olhos e esticava os braços e as pernas, a diferença era tão insignificante que ela nem se importava mais. Isso era um banho. Além disso, era uma banheira de luxo com 2 metros de comprimento, com a luxuosa água quente fluindo livremente por dentro dela. Enquanto afundava na água quente até a boca com seus olhos fechados e relaxava completamente todo o seu corpo, Asuna começou a pensar. Agora estará tudo bem mesmo que eu morra. Não tenho mais nada para me arrepender. Desde que ela deixou a cidade dos começos, 2 semanas atrás, havia um pensamento em que ela constantemente pensava. Finalizar este jogo da morte era uma tarefa impossível. Dessa forma, todas as 10.000 pessoas presas acabariam morrendo. Era apenas uma questão de morrer mais cedo ou mais tarde, e então tudo neste falso mundo virtual não faria mais diferença. Nesse caso, seria melhor continuar avançando e avançando imprudentemente, até que somente um único restante desabe depois de não ser mais capaz de se mover, e então morrer. Recapitulando as reuniões de estratégia realizada ontem e hoje, Asuna estava bastante neutra em seu coração. Ela não se importava com quem eram os beta-testers, dos quais ainda não sabia o significado exato, ou como os itens seriam distribuídos.
O que eles tentariam desafiar amanhã no domingo, era a maior e última barreira do primeiro andar de Aincrad, que até então engoliu 2.000 pessoas. Porém não era possível derrotar algo desse tipo com meias 40 pessoas, principalmente logo na primeira tentativa. Havia uma grande chance de aniquilação total, e mesmo que não fosse tão longe, o indício de uma derrota era inevitável. Querer tomar banho a um ponto dela se desviar bastante do seu comportamento usual, ou em outras palavras, um desejo em que ela queria realizar pelo menos uma vez antes de morrer. Agora que havia se tornado realidade, Asuna não sentiria mais arrependimento caso desaparecesse deste mundo na batalha contra o chefe amanhã. Aquele pão coberto de creme. Antes de morrer, eu quero comê-lo mais uma vez. Este desejo que de repente brotou de dentro do seu peito, confundiu Asuna. Ela abriu os olhos e levantou levemente um pouco seu corpo na água quente. De fato, o sabor não era ruim. Porém, era completamente uma imitação. Seus olhos viam apenas polígonos, e os sinais de gostos eram predefinidos. Aliás, até com esse banho acontecia o mesmo. O que parecia água quente não passava de uma superfície de contas matemáticas que criavam sua aparente permeabilidade e reflexividade. O calor que envolvia todo o seu corpo também era, na verdade, apenas uma enumeração de sinais eletrônicos enviados pelo Nerve Gear. Mas, no mundo real em que ela vivia até um mês atrás, Asuna já desejou comer algo dessa forma? Ela alguma vez fortemente já desejou tomar um banho como este? Os cardápios completos de menus de comida orgânica, em que ela mecanicamente movia para sua boca enquanto conversa com seus pais, mesmo não querendo comer, e o pão coberto de creme virtual que seu corpo desejava tanto que até sua boca salivava. Qual deles deve ser considerado mais real? Refletindo sobre esta questão, que considerava algo muito, muito importante, Asuna respirou fundo.